Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente continua com a organização e a manutenção aqui do nosso jardim. Vou mostrar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo por aqui. Muitas pessoas gostam de acompanhar esse plantio, outras pessoas acham que a gente tá gravando de muito longe, né? Porque a gente não consegue mostrar todo o passo a passo ali do plantio, nesse caso aqui do jardim. Porque a gente coloca o celular no tripé e vai gravando mais de longe pra gente conseguir trabalhar. Então fica e coloca a imagem no rapidinho, né? Pra que o vídeo também não fique tão longo. Quando a gente fazer vídeos de arranjos, aí eu prometo pra vocês que eu gravo mais de pertinho com detalhes pra vocês verem como a gente faz esse trabalho de arranjos. Mas aqui no jardim eu não consigo gravar bem certinho todos os detalhes. Mas a gente vai fazer o plantio de todo o jardim e depois eu vou mostrar o jardim bem de pertinho pra vocês. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu quero responder algumas dúvidas que estão me deixando nos comentários. Sobre o sol, se as suculentas não tem problema de plantar no sol. Sobre a chuva também, que se plantar depois e chover, você não tem problema. Então eu quero explicar um pouquinho pra vocês de como que eu fiz aqui, como que eu costumo fazer. É claro que nem sempre vai dar certo pra você aí, que talvez a tua suculenta vai ficar no sol e vai queimar, tá? Eu vou falar pra vocês como que eu fiz aqui e como que eu costumo fazer. Vou explicar aqui um pouquinho pra vocês durante esse vídeo. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma no cultivo das suas gordinhas, tá bom? E o canteiro de cactos tá ficando muito bonito. Vou pegar também algumas pedras na rua pra colocar aqui no meio, porque tudo que eu tinha de pedra comprada aqui, eu gastei no meu laguinho. Então agora eu preciso colocar umas pedras aqui no meio dos cactos pra ficar mais bonito, pra ficar um jardim mais desértico. E eu vou ali pegar umas pedras, que tem uma rua de pedra aqui do ladinho de casa. Então dá pra pegar algumas ali que não vai fazer falta. Eu vou levar vocês junto comigo. E para responder, primeiramente, as dúvidas que me deixaram nos comentários, uma das perguntas e dúvidas que me deixaram lá foi se eu não tenho medo do sol, que eu tô plantando as suculentas, e se eu não tenho medo do sol. Então, essa pergunta eu não sei se a seguidora me segue há mais tempo, agora eu não consigo lembrar quem que me deixou essa dúvida lá. Mas é assim, ó, essas suculentas que eu estou plantando aqui no jardim já são suculentas que faz mais de 4 anos que eu tenho aqui no jardim. Elas estão assim machucadinhas, eu já expliquei também em todos os vídeos que eu estou fazendo, eu mostro e falo por que elas têm essas machucaduras aqui, que foi da chuva de granizo. Ai, deixa eu contar pra vocês que ontem deu mais uma pancada de chuva de granizo, mas graças a Deus que foi bem rápida e bem pouco, mas eu já fiquei preocupada. Então, falando dessas machucaduras aqui da chuva de granizo, vocês podem perceber que as folhas novas aqui, ó, já estão vindo perfeitas. Então, ela vai se recuperar. Olha. Então, são plantas que já são acostumadas no sol há muito tempo. Claro que esse ano dá pra vocês perceberem que o sol tá muito mais quente. Então, a gente vai ver como vai ser o comportamento delas. Mas elas já são bem acostumadas no sol, ó, isso aqui também, tudo da chuva de granizo. E o que que eu fiz com elas aqui no jardim, que agora eu estou replantando todas elas? Eu retirei todas do substrato, porque eu percebi que algumas estavam precisando de renovação, algumas estavam precisando de cortar raízes, outras eu percebi nematóides, algumas eu teria que trocar porque estava muito machucada por conta do granizo. Então eu já resolvi arrancar tudo. Ao invés de eu ir tirando de uma floreira, depois de outro canteiro, eu resolvi tirar tudo do chão. Pra mim, tratar tudo de uma vez só, os canteiros que precisava ser tratado por conta do nematóide, colocado adubo, então eu resolvi fazer tudo de uma vez só. E o que que eu fiz com as suculentas? Eu coloquei um tecido no chão, não coloquei lona, até tinha algumas que estavam em cima de lona, mas eu percebi que esquentava muito. Então eu resolvi colocar um tecido que com o sol não ia esquentar muito o chão, né, a superfície onde as suculentas estavam em cima. E eu coloquei todas espalhadas aqui mesmo no jardim, ó. Todas com a cabeça voltada para o sol. Aqui agora é bem de manhã, por isso que não tá tanto sol, mas pega bastante sol. Então elas saíram do solo e ficaram em cima dessa superfície no mesmo ambiente, pegando a mesma quantidade do sol, até mesmo as que foram decapitadas. Então não tem o risco de eu tirar elas daqui agora, plantar e elas queimarem com o sol. Não, porque elas ficaram no sol. E eu sempre faço isso. Vocês sempre verem eu falando das decapitação. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo essa suculenta aqui, ó? Olha, ela tá enraizada no tecido. Ela enraizou no tecido. E as outras aqui, eu tava olhando ontem também.
elas estavam, até eu já puxei elas do chão, mas elas estavam grudadas no tecido com as raízes. Ó, esse branco aqui, ó, é tudo raiz, gente. Essas folhinhas estragadas aqui é bem normal dela perder a folhinha, e ela tá assim úmida porque choveu ontem, mas ela seca as folhinhas. E essa suculenta tava enraizada tudo aqui no tecido, então elas não sentem nada, porque eu não tirei elas do mesmo ambiente. Às vezes dá certo pra mim e não dá pra outra pessoa, outro clima, outro jardim. Por quê? Muda muito o clima. Vocês verem que tem alguns youtubers, algumas pessoas que colecionam ou que fazem replante, que falam: gente, quando você faz a decapitação ou quando você faz algum replante, você tem que tirar a suculenta do sol e colocar na meia sombra. Tem muita gente que fala isso. Por quê? Porque lá pra essa pessoa dá certo, mas aqui pra mim, eu sempre deixei no sol e sempre deu certo. Então muda muito de cultivo pra cultivo. E por que que eu deixo no sol? Justamente para que eu não precise fazer uma nova adaptação. Então eu planto no jardim, olha só, tava grudada no tecido. Puxei até o tecido junto, olha quanta raiz. Agora elas vão voltar para os canteiros, já vão começar a absorver os nutrientes do substrato e já vão ficar lindas e maravilhosas. E já vão estar adaptadas ao sol. Não vou precisar fazer uma adaptação nova. Elas não vão sentir nada porque elas já ficaram no sol. Então é por isso que não sentem o sol. Eu posso plantar elas novamente no mesmo local que elas estavam, que tá tudo certo. Então elas não estiolam, elas não perdem a coloração e elas não vão sentir o sol depois. Ah, claro, mas se eu tivesse pegado todas essas suculentas aqui, feito a decapitação, levado para uma meia sombra, ou deixado elas dentro de uma caixa uma em cima da outra, as que estavam por baixo iam estiolar, depois iam queimar no sol. Então por isso que eu faço sempre assim, aqui no meu jardim, aqui no meu cultivo, na minha estufa. Faço a decapitação e deixo elas no mesmo local que elas estavam. Tá bom, gente? Por isso que elas não sentem o sol. Como eu comentei com vocês, pode ser que esse ano sintam um pouco a diferença do clima, porque tá muito quente, tá bem diferente dos outros anos. Nós nem tivemos quase inverno por aqui, que aqui é muito frio, dá bastante geada. Eu tinha que cobrir todas as suculentas, esse ano eu não cobri. Então o clima tá diferente em todas as regiões, né? Pode ser que queime por conta da quantidade de sol que nós vamos ter aí nesse verão. Mas, como está agora, tá tudo certo, tá? Posso trazer de lá do meu cantinho, onde elas estão, lá, esperando para ser plantada, e ir plantando, que elas estão acostumadas nesse mesmo ambiente, nesse mesmo clima, nessa mesma quantidade de sol. Então não queima. E é isso, espero ter respondido vocês, falei bastante, né? Mas eu sei que alguma coisinha que eu fale aqui vai ajudar alguém. Então espero que você possa estar tirando alguma dica aí desse meu conteúdo. E se você tá gostando, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E agora bora lá buscar mais umas pedras para colocar no meio dos meus cactos. Daí eu vou mostrar eles para vocês como que ficou o plantio. E a minha ajudante vai junto, né? É. Perdi o chapéu. Tá um vento aqui. Olha, bem pertinho de casa, ó. Saí dali, já é aqui que acabou o asfalto, ó. Que acabou o asfalto e já tem algumas pedras. Então eu vou pegar só algumas que eu preciso pra pôr no meio lá dos cactos. Ó, vou pegar aqui da beiradinha da estrada, ó. Tem algumas pedras aqui. Então eu vou pegar algumas aqui que já vai dar pra fazer uma decoração lá, legal. Depois eu vou lavar essas pedras, gente, ó. Porque tem barro, né? Então eu vou dar uma lavadinha.
Então você pode fazer uma decoração com pedras aí no seu jardim sem gastar nada. É só você sair, catar algumas pedras na rua, lava bem limpinha, faz a decoração, fica bem lindo. Faz toda a diferença no nosso jardim. E eu já vou colocar essas pedras bem próximo da mangueira, onde fica mais fácil para mim poder lavar elas. Eu vou esterilizar elas também com água sanitária, para que não traga nenhuma contaminação de fora para o jardim, né? É bom esterilizar bem elas antes de usar. E não tem uma medida certa da água sanitária, tá, pessoal? Eu só enchi o regador, coloquei um pouco de água sanitária e fui passando em todas as pedras para elas ficarem bem esterilizadas. E chegou a hora de nós montarmos o nosso canteiro de cactos. Eu ia montar primeiro os vasos, que eu mostrei para vocês no último vídeo. Mas comecei a mexer aqui nesse canteiro e me empolguei, então vou terminar ele primeiro, depois a gente volta nos vasos. Fui escolhendo as plantas que eu achava mais harmoniosa perto das outras, fui colocando já algumas pedras que eu tinha aqui no jardim. E, gente, pense que delícia que é fazer esses arranjos direto no chão, né? É como se fosse arranjos, a gente vai colocando, a planta acha que não fica legal ali, a gente retira, coloca de novo, vai colocando as pedras. Eu peguei um pegador de gelo para mim estar manuseando os cactos, mas mesmo assim enchia minhas mãos de espinho. As pedras também, ó, vocês podem perceber que agora eu vou trocar a pedra, ó. Coloquei uma, não gostei daquela, coloquei outra. E é assim, é bem normal, a gente coloca tanto uma decoração quanto a planta. Se a gente acha que não fica legal ali, a gente troca de lugar. Por isso que é, às vezes, demorado pra gente fazer um canteiro ou um arranjo. Porque tem muitos detalhes que a gente quer que fique bem harmonioso, né? Esse cacto da flor rosa é lindo e ele tava em colônia. Plantei ele inteirinho como ele tava. E é muito gostoso fazer esse trabalho, eu gosto muito de fazer replantes, gosto de mexer no jardim. É trabalhoso, é cansativo, mas vale muito a pena, né? O resultado final vale muito a pena. Fazia muitos anos que eu fiz esses canteiros aqui no jardim e fazia muito tempo que precisava de uma mudança radical, de uma manutenção radical. Agora eles vão por um bom tempo só precisar de manutenção, precisar de tratamento, de prevenção para doenças, nematóides, etc e tal, mas eu não vou precisar por um bom tempo fazer essa mudança radical neles. E agora, depois do canteiro pronto, eu vou começar a colocar as pedras que a gente foi buscar. Já estão limpinhas, esterilizadas, então onde eu percebo que faltou pedras, eu vou colocar essas aqui agora. E aos pouquinhos o nosso jardim vai ficando mais organizado, vai diminuindo a bagunça e os canteiros vão ganhando forma. Depois eu vou fazer um tour pelo canteiro dos cactos, das suculentas. As suculentas ainda estão esperando aqui, mas os cactos já estão nos canteiros. Alguns que eu resolvi não colocar no canteiro, eu vou plantar em vaso ou eu vou fazer um canteiro lá perto da estufa para plantar eles, porque são cactos que ficam mais altos e eu não quero cactos tão grandes aqui no meio do jardim. Então eu deixei só aqui mais no cantinho esses aqui, essa euphorbia que já tava aqui, que ela fica bem alta, mas a gente pode ir fazendo podas nela, o brasileirinho, o parafuso, e eu plantei mais uma euphorbia da rubra. É a mesma espécie, só que essa aqui é verdinha e essa aqui fica vermelhinha. Coloquei as euphorbia que viram colônia, as mamilária, os gimnocaliço também voltaram pra cá. Os cactos que eu tinha da flor rosa, que eu sempre comentava que talvez eu retirasse algumas colônias, eu retirei todas, deixei só essa colônia aqui. Eu tinha acho que mais 3 ou 4, eu retirei pra ficar um de cada espécie. E esse aqui, olha que lindinho, cheio de botão pra abrir. Mesmo fora do substrato, em cima ali do plástico, esperando pra ser plantado, ele tava se desenvolvendo. Cheio de botãozinho. Esse aqui também, olha o tamanho do botão de flor. E tem mais botãozinho saindo ali. Então eles não pararam de se desenvolver. Estavam pegando sol, estavam pegando chuva. Normalmente, falando em chuva, gente, eu falei que eu ia falar sobre a chuva, que me perguntaram se plantar ou se deixar as plantas em cima ali do tecido e chover não tem problema. Vocês viram no início do vídeo que eu mostrei que as plantas estavam enraizando no tecido, não tem problema, tá? Não vai morrer a plantinha, não tem problema nenhum de chover. A única coisa é que se der uma chuva recém que a planta esteja decapitada, ela pode apodrecer. Então tem que ter esse cuidado. Se você fez a decapitação, aí você toma um cuidado. Mas se chover depois de 3 dias que você fez a decapitação, tá tudo certo, ela não vai apodrecer. E eu amei o resultado. Conta aí pra mim nos comentários se vocês gostaram. Eu coloquei essas pedras azul aqui, ó, mais puxando pro cinza entre meio. Achei que elas ficaram chamando bastante atenção. Eu não sei se eu vou deixar elas entre meio os cactos ou se eu vou retirar e deixar só as mais puxando pro marronzinho. Porque elas ficaram bem aparentes, né? Aparece bastante.
Então eu vou ver se eu vou deixar elas ainda pra fazer decoração ou se eu vou tirar e deixar só essas assim, ó, mais marronzinha. Conta pra mim o que vocês acharam do nosso canteiro de cactos. E aguarda que agora vamos começar a plantar as suculentas. Eu vou colocar a identificação aqui nos cactos, vou colocar a identificação aqui nas agaves, nas plantinhas de meia sombra, pra quando eu fazer o tour eu já ir fazendo bem com calma e falando todas as identificações pra vocês. Outra dica, gente, é colocar pedras. Aonde você coloca uma pedra, é um espaço que a pedra vai tomar no canteiro, que você não vai precisar pôr uma planta. Se você tem pouca planta, eu tenho pouco cacto para fazer um canteiro, coloca pedras. Aonde for uma pedra, não precisa colocar uma planta. E além de ser uma decoração, você economiza numa planta, porque olha só, fica bem bonito a pedra ali. Se não tivesse essa pedra ali, ia ficar um buraco vago, ia ter que ser colocado uma planta. Ah, mas eu quero comprar mais alguns cactos para pôr aqui no canteiro. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou tirar essa pedra aqui, vou plantar aqui outro cacto. Então, aonde eu coloquei pedras, futuramente, se eu quiser colocar uma planta, eu só venho e retiro a pedra e planto outro cacto. Aqui, por exemplo, ó, eu posso plantar outro cacto. Aqui eu posso plantar outro cacto. Então a dica da pedra é para encher mais o canteiro, encher mais o arranjo. E depois você tem esse espaço para você plantar uma nova planta se você resolver comprar mais plantinhas. Tá bom? É bem legal essa dica aí da pedra. Além de ficar uma decoração, enche mais o arranjo, enche mais o canteiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de plantas. Gente, temos muito trabalho por aqui. Agora o próximo passo é levar todas essas suculentas lindas aqui para os canteiros. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!